Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um top 5 com os Rangers favoritos do Mega Power, tá? Do Mega Power, não são os Rangers favoritos de todo mundo. Essa lista que vai sair hoje é uma lista dos meus Rangers pretos favoritos, tá? Não se degladie nos comentários, eu não quero causar confusão, nós não queremos causar treta, tá? E já vou perguntando quais são seus 5 Rangers pretos favoritos. Deixa aqui o top 5, quem sabe não é parecido com o meu, ou quem sabe não é parecido com o da Ana, que vai sair em breve. Falando em vídeos da Ana, já tem 2 vídeos de top 5 no canal das Rangers amarela e rosa, o cardzinho tá aparecendo aqui em cima. Hoje é comigo, são os Rangers pretos, tivemos poucos, mas são muito legais, ótimos personagens, e vocês vão conferir agora a minha lista. Na quinta posição está Tommy Oliver, sim, Tommy Oliver de Power Rangers Dino Trovão, o Ranger lendário que foi verde Mighty Morph, branco Mighty Morph, Zell vermelho, tubo vermelho. Ele voltou em Dino Trovão como Ranger preto, mas por que ele está na quinta posição, Rafael? Ele é o Tommy, ele devia estar na primeira posição, né? Não, não é bem assim, tá? Ele está nessa posição porque eu achei a participação do Tommy nessa temporada em Dino Trovão um pouco fraca. Sim, a gente tem uma memória do personagem ter aparecido bastante, ele ter bastante destaque na temporada, mas não foi isso que aconteceu. Quando eu reassisti Dino Trovão, eu percebi que tem algumas falhas e que o Tommy ele não é tão participativo assim. Claro que ele tem episódios legais, como o episódio que ele se transforma em Ranger preto, o que ele entra em coma, enfim, tem alguns episódios interessantes, mas no total ele não foi um Ranger assim, que eu posso dizer, muito bom, mas está nessa posição porque ele é um veterano que voltou. Ele mostrou que mesmo velho ainda dava conta do recado. No episódio que ele volta é muito legal. Eu não esperava na época que ele se transformasse, porque eu assisti Dino Trovão ao vivo na época, acho que foi Jetix ou Fox Kids, não me recordo agora. E foi empolgante ver o Tommy na ativa, e ele está ocupando a quinta posição do meu top 5. Na quarta posição está o nosso Ranger dançarino, exatamente, Zack, o primeiro Ranger preto da história. Na minha quarta posição, o Zack é um Ranger muito legal, o personagem era muito interessante, ele sempre estava disposto a ajudar todo mundo na equipe, era simples, o personagem também, ele tinha um lance com a namorada na época em Mighty Morph, né? Além do Tommy, ele é outro personagem que tinha quase que um par romântico, e eu gostava muito dele quando se transformava no Ranger preto, quando ele vestia o uniforme. O Zack, assim, eu gostaria que ele tivesse continuado na série, né, porque talvez ele fosse mais explorado. Ele está na minha quarta posição, por quê? Porque eu acho que o Zack poderia ter tido mais destaque. Quando ele começa a aparecer na série, ele está indo embora, né, ele já está sendo trocado pelo outro ator. Um episódio que eu gosto muito com o personagem é quando o Tommy passa o escudo do dragão para ele, fica muito legal, ele de armadura. Eu gostei muito desse episódio, acho que mostrou muito bem a força do personagem, e ele está aqui na minha quarta posição. Ocupando a terceira posição do top 5 está ele que veio de turbo diretamente para espaço, Carlos. Carlos, Rafael, como assim Carlos, um personagem tão sem graça, sem sal? Tá bom, essa é a sua opinião, tá? Eu não vou contestar a sua opinião se você acha isso, mas eu gosto muito do Carlos, ele é um personagem que cresce bastante, de turbo para espaço. Tem um episódio muito legal com ele em espaço, onde ele encontra o Adam, e aí mostra que ele é um Ranger em evolução, ele é um ser humano, que ele tem suas falhas, e ele quer aprender a ser um herói. Ele tenta... Tem um problema lá que acontece, ele não quer mais ser Ranger, e Adam aparece e mostra pra ele como é ser Ranger de verdade, né? O que é ser um Power Ranger. E pra mim isso foi muito legal, o Carlos, ele se desarmar e mostrar que ele é um ser humano. Um outro episódio que eu gosto muito com o personagem é a picada Barry Liliana, onde ele vira um monstro e tem todo o lance interessante. Ele tem bastante destaque em espaço, em turbo ele era um pouco apagado, até porque estava no finalzinho da temporada, na segunda metade. E em espaço, tanto ele quanto os outros Rangers que vieram de turbo ganharam mais destaque. Por isso, o Carlos está na minha terceira posição. Segundo lugar, quem está em segundo lugar? Quem será esse Ranger que está em segundo lugar? Ele, Adam, que substituiu o Zack, que estava lá na quarta posição. O Adam é um personagem muito legal, ele começa bem quietinho, bem calado em Mighty Morph e vai evoluindo aos poucos. A participação dele no filme de 95 é muito interessante também, aquela passagem com o sapo, que muita gente gosta, mostra um pouco de como é o personagem, que apesar de ser tímido, é um grande herói. O Adam, ele continuou de Mighty Morph até Turbo, ou seja, ele passou por Zell, ele foi Zell verde e tubo verde, e voltou em Operação Ultra Veloz no especial Uma Vez Ranger, Sempre Ranger, que a gente pôde ver como amadureceu o personagem. É muito interessante você ver Mighty Morph e depois você assistir o especial de Operação Ultra Veloz para ver o crescimento do personagem, como ele amadureceu, como ele se tornou um personagem muito mais complexo e muito mais poderoso também, tanto que ele é o personagem que lidera, ele é o Ranger que lidera nesse especial. Por isso o Adam está na minha segunda posição.
Liderando meu top 5, o Ranger que eu mais gosto, o Ranger preto que eu mais gosto, que é o Dillon de RPM. Por que o Dillon? Porque o Dillon, um personagem que apareceu lá em RPM na última temporada da era Disney, lá em 2009. O Dillon, ele é o primeiro Ranger preto a ser protagonista de uma temporada. Toda a história de RPM gira em torno de Dillon e o ator que faz ele é um ator muito bom, tá? Ele consegue trazer várias camadas ao personagem e muitas histórias interessantes ao decorrer da trama, que apesar de curtinha, RPM é bem interessante. O Dillon, ele também é diferente, ele não é só humano, ele é metade humano e metade robô, por isso seus poderes são mais poderosos, e tem uma coisa muito louca que acontece no episódio final, no arco final. Eu não vou revelar aqui agora para quem não assistiu, depois vocês procuram naquele serviço de stream que eu não posso mais falar o nome porque eles não pagam a gente, mas assistam o RPM para vocês entenderem o que é que eu tô falando do Dillon. Confiram mesmo porque vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, clica aqui no botão vermelho, se inscreve no canal, comenta aqui qual é o seu Ranger preto favorito, algum desses que eu falei, qual o mais poderoso de todos. Eu tô me embolando todo nesse vídeo, né? Nos vemos em breve e que o poder o proteja.